Olá, pessoa. Eu espero que esse episódio do Pode Tranquilo te encontre bem. Esse aqui é o lado B do Pode Tranquilo e a conversa hoje é comigo. Eu sou a Beatriz Grau e eu estou hoje na cadeira de CMO da Willow. A Willow, para você que já está acostumado com a gente, já nos escuta aqui no Pode Tranquilo, é uma plataforma de saúde mental e bem-estar. E o podcast da Willow, a gente fala sobre assuntos relevantes nesses temas, com convidados incríveis. E se você voltar nos episódios anteriores, você vai encontrar muito conteúdo bacana. Aqui no lado B, a conversa é comigo. Então, o que isso significa? Eu vou falar para você das minhas histórias, eu vou contar as suas histórias, eu vou falar sobre tudo que eu aprendi e desaprendi até hoje, com relatos pessoais, relatos que me contam por aí e tudo que eu acho que aqui na minha cabeça faz sentido para te ajudar a se aprofundar no seu autoconhecimento e em tudo de maravilhoso que a vida tem para oferecer. Então é muita coisa divertida também, além de profunda, para realmente propor reflexões interessantes para todos nós. E bom, hoje eu tinha muita coisa preparada que eu ia falar aqui nesse episódio, né, e trazer para vocês um pouco das vozes da minha cabeça, as minhas reflexões e tudo que passa aqui dentro da minha mente. E não deu muito certo como eu tinha planejado. Eu cheguei um pouco atrasada hoje aqui no estúdio para gravar. E por que eu atrasei, né? Eu acho que acaba sendo até um conforto para a mente das pessoas ansiosas isso. A percepção de que a gente não controla nada. Eu estava na minha casa, eu tinha me preparado e acabou a energia, né? Eu fiquei sem luz e eu ainda precisava tomar banho, eu ainda precisava me arrumar. E aí, quando eu fui ver, né, a luz caiu, eu falei, meu, o que que tá acontecendo, né? Que maravilha, né? Eu já fiquei brava, fiquei irritada e aí também já pensei, bom, tá aqui mais uma vez, uma coisa que eu sempre penso que é isso, a gente não controla realmente nada e isso é um alívio pra mente das pessoas ansiosas quando a gente aceita que a vida é assim, a vida às vezes ela simplesmente acontece. E isso pode ser desde uma coisa pequena, como caiu a energia, né, como coisas muito maiores, mas não é muito disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a nossa mente como o lugar que normalmente a gente fica e se a gente não deveria, em alguns momentos, priorizar outros lugares. O que isso significa, né? Caiu o disjuntor lá da minha casa. E primeiro que eu aprendi uma coisa nova. Eu achava que o nome era disjuntor. E aí, quando eu coloquei no Google, eu vi que é disjuntor, com S. E aí eu já falei, nossa, é uma coisa que eu aprendi hoje, né? E isso me fez pensar, né, essa queda desse disjuntor e como isso impactou, né, o meu dia, que às vezes a gente pifa na cabeça também. Às vezes o disjuntor da cabeça cai e a gente não sabe o que fazer. E aí a gente tá sempre pensando, a mente tá sempre correndo e aí a gente acaba entrando em pensamentos obsessivos e círculos que a gente não consegue encontrar uma solução. E aí muito disso leva a gente para terapia. A gente busca, né, um profissional, uma pessoa para conversar sobre as vozes da nossa cabeça e todas as confusões e buscar uma solução para isso, para aplicar. Só que também tem outras coisas que a gente pode fazer que vão além da nossa mente, né? E a gente até falou muito sobre isso no outro episódio aqui do Pode Tranquilo mesmo, sem ser no lado B. E a gente fala sobre essas ferramentas que, por exemplo, é o Tantra, que é uma ferramenta que nos leva a sair da mente também e explorar outros caminhos para encontrar soluções e reflexões importantes para a nossa vida. E no anterior, né, com a Camila Borenstein, a gente falou de viagens e falou da importância de viajar tanto para fora como para dentro. E muitas vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você. E o que funciona para mim hoje, nesse sentido de viajar para dentro, não só para fora, pode ser que amanhã funcione de outra forma ou não funcione mais. Então, é muito importante a gente sempre buscar
o que funciona pra gente no momento que a gente está vivendo. E é partindo dessa premissa até que a gente criou o match de terapias, né, na Willow. Na Willow a gente tem um teste que você faz, um match de terapias para encontrar qual que é a abordagem mais adequada para o seu momento atual, de terapia, de psicoterapia, né? E além disso, né, eu tô aqui com algumas coisas anotadas que eu vim pensando no caminho, porque nada disso estava no meu plano hoje, mas por tudo por causa desse disjuntor que caiu, eu comecei a pensar nisso, porque eu pensei, pifou, né? E eu falo isso para as minhas amigas às vezes, eu tô numa confusão mental e eu sinto que eu pifo. E aí nessas horas eu busco ferramentas como o Tantra e outras para voltar pro meu corpo. Porque na nossa vida, na correria da sociedade, a gente está sempre muito no mental. Isso aqui que define, né, que direciona a gente na sociedade. E a gente abandona o nosso corpo, no sentido de não, ai, você não se exercita, você não cuida da sua saúde, do seu corpo. Mas eu falo de entrar em contato com o corpo mesmo. E pensando no Tantra, até no primeiro episódio que a gente fez o Pode Tranquilo com a Ellen, a gente falou muito disso, de saber escutar a linguagem do corpo, né? E eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu procuro ferramentas, vivências, experiências, viagens para encontrar caminhos nessa jornada de conexão com o corpo. E isso entra também em outras coisas, né? Eu acho que tem muitas intersecções assim nesse caminho, porque tem a espiritualidade, isso tudo acaba sendo são várias frentes que se comunicam e formam quem você é, a sua expressão em vida e a vida de maneira geral, né? E bom, voltando assim para minha curiosidade, eu vou falar um pouco de mim aqui hoje, né? E como eu falei, sendo uma pessoa muito curiosa, eu tô sempre buscando me conhecer e tô sempre experimentando, procurando vivências, experiências e formas de aprender a me conhecer muito diferentes. E isso vai desde relatos, né, assim, que eu posso trazer aqui, experimentação com psicodélicos, com terapias alternativas que promovem o autoconhecimento, a cura, a autodescoberta. Então, tem muitas frentes aí que eu acho que até a parte dos psicodélicos pode ser é um assunto muito vasto para a gente até trazer em outro episódio, né? Eu vou tentar me conter aqui para não aprofundar muito nisso, porque não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar realmente do que a gente faz quando a mente pifa, quando o disjuntor da mente pifa, como que a gente olha para o corpo. E aí, para falar disso, eu quero trazer uma experiência que eu tive recentemente nessa minha busca de conhecer coisas diferentes e experimentar, ver o que funciona mais para mim, né? Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Eu voltei, vai fazer 2 anos. E eu fiz faculdade lá, né? E eu morava na Califórnia. E no meu primeiro ano lá, eu fui num festival, que foi o meu primeiro festival acampando, assim, né? Desses que você vai com barraca e é um espaço imenso. O festival se chama Lightning in a Bottle. E foi incrível. Foi uma experiência muito maravilhosa me diverti demais. Eu tava com pessoas que eu tinha acabado de conhecer, né, na Califórnia, e que iam se tornar a minha família pelos próximos anos da faculdade e o tempo que eu fiquei lá. E pessoas que depois eu dividi apartamento, eu adotei uma gata junto. Minha gata que inclusive tá aqui, veio pro Brasil comigo, né? Eu adotei ela com o meu melhor amigo lá, quando a gente dividia apartamento e a Misty. E aí, quando eu me mudei pro Brasil, a gente decidiu que a guarda ia ficar com a mãe. E aí eu trouxe ela pro Brasil comigo, né? A minha gatinha de 3 pernas, que é uma história também para outro momento, essa gatinha. Mas enfim, esse festival foi muito importante por tudo isso que eu mencionei, mas também vivi um momento lá que agora, depois de quase 5 anos, eu voltei para esse momento. O que aconteceu? Na minha última noite lá, eu passei a noite acordada,
no festival, vendo os DJs, as apresentações, tudo acontecendo, né? E eu tinha acabado de ver o nascer do sol e eu tava com um ex-namorado meu na época, um grego que eu tinha conhecido na Califórnia e a gente namorava. Foi um relacionamento muito, muito marcante, muito importante pra mim, que eu guardo com muito carinho. E eu estava com ele nesse momento, né? A gente viu o nascer do sol juntos. E aí a gente estava caminhando de volta para os campgrounds, né? Que é onde ficam as pessoas acampadas mesmo, onde todo mundo monta suas barracas, o seu conglomerado de barracas e tá lá acampando todo mundo junto no festival. E aí, quando a gente estava voltando, a gente viu uma movimentação, assim, numa parte, meio num canto, assim, lá do campo aberto. Tinha algumas pessoas se reunindo. Eram umas árvores, quase formando um círculo. E aí, essas pessoas estavam ali. E a gente falou, o que está acontecendo ali, né? Porque o festival acabou, a gente tá... Foi a última noite, a gente viu o nascer do sol. Agora a gente vai voltar pro acampamento, vai desfazer as nossas coisas e vai embora, né? Chegou ao fim, infelizmente. E aí a gente foi lá ver. E quando a gente chegou lá, tinha uma estrutura que era uma madeira, assim, pendurada em dois, como se fossem dois potes. Pote não, postes. E tinha um casal, era um homem e uma mulher. E um cara, um outro homem, né, com um violino na mão. E as pessoas sentaram ali, estavam se reunindo ali no chão para assistir alguma coisa que ia acontecer, né? E o que aconteceu ali foi uma apresentação de shibari. O que é o shibari, né? Eu vou dizer o que eu aprendi pesquisando nesse tempo. Tô longe de ser uma pessoa especialista em shibari, sou uma curiosa que ficou encantada com o que eu vi naquele dia. Shibari é uma técnica japonesa de cordas, que a pessoa é amarrada, imobilizada e suspensa. E todo mundo acaba associando isso a uma prática de BDSM, alguma coisa voltada para a sexualidade. E era o que eu pensava também. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que vai acontecer aqui, não é, né? E aquele momento mudou a minha concepção sobre essa prática, que é uma arte japonesa, né? O casal, o homem, ele amarrou a mulher e ele suspendeu ela nessa estrutura de madeira. E havia um fluxo de posturas e nós, e assim, conforme ele ia amarrando, o outro cara que estava lá, ele estava tocando violino. E a multidão que tinha se formado ali, quando eu falo multidão, eu estou exagerando, tinha no máximo 30, 40 pessoas sentadas no chão, aquela luz, né, da manhã, e todo mundo em silêncio, assim, completamente hipnotizados por aquilo, por aquela apresentação. E o violino deixava tudo muito mais profundo também, aquela música entrando na gente, aquela experiência. E foi lindo assistir isso, porque era nítido, né, a vulnerabilidade que aquela mulher estava se permitindo ter na frente de tantas pessoas e também com o parceiro dela naquela experiência, a entrega dela e o cuidado que ele tinha com ela. A forma que ele amarrava, e aí, em momentos que ele suspendia a perna dela, ou o braço, e ele fazia um carinho no rosto dela, ele dava um beijo no rosto dela. Ele perguntava para ela se ela estava bem, e aí a gente via as trocas de olhares entre eles. E foi muito bonito, deixou todo mundo, assim, hipnotizado mesmo, emocionado. Eu fiquei emocionada de assistir aquilo, foi muito bonito. Era como se a gente estivesse sentindo todas as emoções que aquelas pessoas estavam sentindo ali naquela dinâmica deles, né? Uma coisa muito íntima. E essa entrega, essa confiança, o violino. Então, eu nunca mais esqueci aquilo. Aquilo ficou na minha cabeça e como uma experiência muito bonita que eu tive nesse festival, com certeza foi um dos highlights poder assistir isso e mudar a minha concepção também de que eu tinha do Shibari, que depois, pesquisando, eu aprendi que é diferente do BDSM, do bondage, né, que a gente conhece
como também uma prática que é no contexto sexual, que também é usado o shibari, mas que existe essa outra porção do shibari, dessa arte, dessa prática, para muitas outras coisas, como uma arte, uma expressão artística. E depois, pesquisando, eu vi também que terapêutica. Muitas pessoas pelo mundo usam a técnica do shibari como uma experiência terapêutica. E o que isso significa, né? Para mim faz todo sentido, porque quando eu vi aquela mulher que estava naquela experiência no festival, quando eu vi a entrega dela, não é fácil isso. Não é uma coisa, sabe, assim, do cotidiano, você se entregar e você tá tão presente no seu corpo, e você entregar o seu corpo, você se desmanchar nas cordas, você está naquela posição que você não consegue sair, você tá imobilizado, você tá suspenso. E eu fiquei muito curiosa, porque eu pensei, o que será que acontece na mente dessa pessoa, né? Porque ela, né, é completamente diferente. E abrir isso alugou um triplex na minha cabeça. E aí eu pesquisei muito a respeito, eu li sobre isso. E eu vi que tem pessoas que usam isso como uma forma para abordar questões de trauma, questões inúmeras de pessoas que buscam, assim como eu, né, em abordagens alternativas, além das mentais, abordagens que falam com o corpo, que colocam você em experiências de conexão profunda com o seu corpo e te levam para um lugar que você não está habituado. E aí, nesse lugar, nesse momento, que as coisas florescem. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu nunca mais esqueci. E aí corta pra frente, né? Pra esse ano, a gente tá em 2023. Eu, muito, enfim, né? Muito curiosa. Eu estava conversando sobre isso, né? Sobre essas experiências com alguns amigos. E eu tenho uma grande amiga da época da escola que eu amo e confio muito. E ela tá num relacionamento com um cara que eu passei a amar e confiar muito também. E sabe aqueles casais que você olha e não é que assim, eles combinam muito porque eles são parecidos, mas eles combinam muito porque eles completam. É absurdo, assim, eles realmente têm ali uma sinergia um com o outro que é legal de você estar junto, sabe? É diferente de você estar com um casal, às vezes, que às vezes acontece, né? A gente tá com um casal de amigos, assim, que é amigo de um, aí conhece o outro, você fala, meu, o que essa pessoa tá fazendo com a minha amiga ou com o meu amigo, né? Não é o caso. É um casal que cada vez mais eu gosto de estar com eles, a gente faz, assim, programas muito bacanas. E numa dessas, conversando, eu descubro, né, eu sou informada, que o namorado dessa minha amiga, ele conhece e ele pratica e ele sabe fazer o shibari. E foi como uma daquelas coisas, né, que eu sabia que em algum momento eu teria contato com isso de novo, uma oportunidade até de experimentar, mas eu também sabia que eu não queria isso num contexto de BDSM, num contexto sexual. Eu sabia que não era isso, eu sabia que para mim, né, por experimentações passadas, isso seria uma coisa que me frustraria e eu não encontraria o que eu estava buscando. E eu queria experimentar isso realmente num contexto terapêutico e de conexão comigo, né? Na minha jornada do autoconhecimento, da autodescoberta. E aí, conversando com ele, eu falei que eu tinha vontade, que eu queria conhecer, coloquei todas as questões, né, do porquê, contei essa história que eu contei aqui para vocês. E aí a gente marcou e eu fui, né? A gente combinou um dia na casa dele, a minha amiga junto, e aí eu coloquei como que eu queria ter essa experiência, né? Assim, então a gente é, fez ali os combinados de segurança, tudo de forma muito conversada, me senti muito ouvida, me senti muito respeitada e confiei completamente que aquela era a situação ideal. Foi o tipo da coisa que eu sabia, né? Como eu disse, eu sabia que ia acontecer eventualmente e aí caiu no meu colo uma oportunidade. Que isso já aconteceu de outras formas comigo, né? E até se conecta com a ideia de que a gente não controla nada, a vida simplesmente acontece. Então, se às vezes a gente busca uma coisa, a gente precisa saber que
provavelmente vai acontecer, vai cair no nosso colo uma oportunidade para viver o que a gente quer viver. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu me senti não só conectada com o meu corpo como um todo, mas foi muito interessante. A corda na minha pele, esses sentidos, estímulos na pele, no corpo que não são coisas que estão no meu cotidiano e me trouxeram para uma experiência de sair da minha mente, porque naquele momento que eu me vi imobilizada, amarrada, por mais que eu confiasse nas pessoas que estivessem lá, por mais que eu estivesse tranquila, eu comecei a entrar em um pânico. Minha mente começou, e se eu quiser sair daqui? Eu vou ter que esperar ele me desamarrar assim, depois assim, porque é uma corda que passa por cima da outra, então não é uma coisa que vai acontecer de forma rápida. Eu tô presa, e se eu quiser sair correndo, eu não posso. Comecei a entrar num pânico, começou a subir um calor no meu peito, um desespero. E aí entra, né, tudo que eu aprendi, já vi no Tantra também, a respiração. Fui respirando, respirando e buscando um lugar de entrega, de confiança e tranquilizando o meu corpo de que estava tudo bem, que eu não precisava entrar nesse modo de fight or flight, né? E ao passo que eu fui me entregando para a experiência, foi como se aos poucos o volume da minha mente abaixasse, as minhas preocupações, o medo do desconhecido, e eu fosse completamente pro meu corpo. E o meu corpo me deu naquele momento uma experiência de vulnerabilidade, mas de confiança em mim mesma, porque conforme eu ia sentindo, né, os estímulos da corda no meu corpo, o peso que estava em alguns lugares, porque eu estava suspensa e presa, amarrada, e a entrega que eu me proporcionei naquele momento, porque eu não estava me entregando a ninguém ali, eu estava me entregando a minha experiência, a minha vivência e no máximo as cordas. E eu senti o que eu já tinha lido em pessoas que praticam isso e relatam, que é o high, que é como se fosse uma sensação, né, no cérebro, assim, de hormonal até, né, que você entra numa chapação mesmo. E é um relaxamento que toma conta do seu corpo. E em vez de me sentir presa e amarrada, eu passei a me sentir contida e segurada, como se fosse como um abraço muito confortável que você sabe que você pode se entregar e relaxar, mas assim, de forma muito mais intensa, porque não era um abraço, né? Eram cordas e era uma experiência que eu estava me dando e me proporcionando esse mergulho numa vulnerabilidade que eu não conhecia. E aí as emoções correndo pelo meu corpo e tudo aquilo acontecendo. E uma vez que o tempo que a gente havia combinado passou e ele me desamarrou, a sensação de pertencimento, de segurança no meu próprio corpo, comigo mesma, sem a mente ditando, foi muito intensa. E foi muito bonito para mim isso, porque eu sinto que esse sentimento, essa sensação ainda ficou em mim. E foi como muito diferente do que a gente costuma fazer de elaboração na mente, de porque pensa e explica e racionaliza. É até difícil de colocar em palavras para contar o que eu senti e contar sobre essa experiência, porque ela foi muito íntima e dois, foi no corpo, completamente no corpo. Então, muito do sentir, não do pensar. E isso me levou a perceber que eu tô no caminho certo quando eu procuro alternativas e formas, né, e técnicas, abordagens diferentes, seja o Shibari, seja o Tantra, de estar conectada ao meu corpo, também no meu dia a dia. Porque em momentos que o disjuntor da mente cai, eu preciso ter outras ferramentas, e eu tenho outras ferramentas, eu tenho outros lugares para encontrar respaldo, para encontrar solução e acolhimento. E aí a gente vai para aquele momento de pensar quanto tempo da minha vida será que não seria interessante eu equilibrar e passar
com o disjuntor da minha mente propositadamente para baixo, né, desligado, para que eu tenha essas experiências de maneira voluntária, porque me faz bem e me leva para lugares que são meus e eu posso acessar. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, eu quero deixar também aqui um questionamento para que você pense. Quanto tempo da sua vida você passa com o seu disjuntor caído e o que, que você faz nesses momentos? E é assim que eu vou encerrar esse papo, essa conversa aqui do lado B do Pode Tranquilo. Obrigada.